Então, para o nosso mês de junho, acho que essa palestra é do mês de junho, todo mês no nosso grupo eu trago alguma pessoa, um estudioso sobre um assunto para trocar com a gente, para compartilhar. Eu acho muito importante trazer outros temas além do yoga para o nosso grupo. E o tema do mês de junho são os metais tóxicos, que a Viviane vai falar um pouco para a gente do que é isso, de como identificar, como ajudar a eliminar, dicas práticas para a gente eliminar esses metais um pouquinho tóxicos do nosso corpo. E ela vai falar muito mais. Ninguém melhor que ela para se apresentar. Então, Vivi, eu deixo você se apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem, mas tem muita gente que te conhece. Quando eu falei lá no grupo, algumas pessoas já te seguiam, inclusive. Vou botar aqui. Algumas pessoas já te seguiam, enfim, já sabiam quem era você. Quando eu falei para a Hilda já te conhecia, já te seguia também. Então, algumas já te conhecem, mas outras não. Então, por favor, se apresente. Que legal, Bárbara. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Estou muito feliz de estar falando hoje e vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depois as pessoas vão assistir em horários diferentes. Sim. Como a Bárbara falou, meu nome é Viviane Lima, Viviane Moreira Lima, e eu sou terapeuta holística, sou formada aqui nos Estados Unidos e sou especializada no teste do sangue vivo e no teste dos minerais e metais tóxicos. Por isso, até esse assunto de hoje, né? A gente vai falar sobre os metais tóxicos e vou falar onde eles estão. A gente vai descobrir juntos que eles estão mais perto do que a gente imagina, fazem parte do nosso dia a dia, infelizmente, e a gente tem que achar um equilíbrio entre essa toxicidade que a gente está assim no meio e a busca a prevenção das enfermidades, né? Cuidar da saúde, e tem até um pouco a ver com praticidade, a praticidade do nosso dia a dia e até vaidade. Então, eu preparei um material muito legal, a gente vai conversar bastante e eu acredito que vai ser super interessante. E vou falar também, vou falar coisas boas, vou falar coisas que vão talvez assustar um pouco, mas eu vou trazer soluções. Vou falar de alimentação, porque um dos cursos que eu tenho é de nutrição holística. Então, eu quero falar dos alimentos que vão fazer a diferença para a eliminação das toxinas. Vou falar de sucos naturais e vai ser um tempo maravilhoso. Eu vou começar falando que os metais tóxicos, eles alteram a nossa saúde, né? E vou dar dicas de como que a gente vai eliminá-los. Então, todos os nossos órgãos são vitais. Esse já é o nome, né? Órgãos vitais. Mas eu vejo o bom funcionamento do fígado muito importante. Eu vejo o funcionamento do fígado vital para a gente ter saúde. Principalmente quando a gente pensa em longevidade e a gente pensa na saúde da mulher, né? Saúde de todo mundo, mas principalmente por causa da saúde da mulher. E as funções mais comuns, assim, do fígado, né? Só para a gente lembrar um pouquinho. O armazenamento de vitaminas e minerais, digestão de gorduras, o armazenamento e liberação da glicose, os hormônios sexuais, a metabolização dos hormônios sexuais, produção das proteínas e a principal função do fígado, no que a gente vai falar hoje, é a filtragem do sangue e a eliminação de toxinas. E isso inclui tudo, as toxinas em geral, vai incluir as substâncias, as toxinas que são absorvidas pelo nosso intestino e até mesmo os medicamentos. E eu já vou fazer um alerta, mas eu vou falar mais sobre isso, que a gente tem que ter cuidado, às vezes, com os suplementos sintéticos. Às vezes a gente está tomando suplementos, a gente acha que está sendo algo benéfico, mas infelizmente
suplemento é sintético e pode estar sobrecarregando o nosso fígado. E para que essas toxinas sejam eliminadas, o sangue ele vai passar por uma filtragem no fígado. Então, por isso que eu digo que, para mim, um dos mais importantes, um dos órgãos mais importantes para a nossa saúde é o fígado. E como é que esse acúmulo de metais pesados, de metais tóxicos, eles podem impactar o nosso organismo, podem impactar a nossa saúde? Vamos fazer um parêntese. Vocês vão ver que eu falo muito metais tóxicos e metais pesados. Eu falo os dois, porque dependendo da reunião, da região onde a pessoa mora, dependendo de como ela estudou, cada um fala, usa um termo, mas os dois estão certos, tá? Então, os dois estão certos. E eu vou começar falando quais são os metais mais comuns. Talvez você está assistindo e está, nossa, metais tóxicos. Aí você pensa que é uma coisa que está bem distante. Não, infelizmente não. Os mais comuns: alumínio, a prata, o mercúrio, o cádmio e o chumbo, tá? E hoje eles estão presentes em toda parte, como eu falei, eles estão na água, estão no solo, então estão nos alimentos, estão no ar, na poluição, estão principalmente nos produtos cosméticos, nos produtos de higiene pessoal e nos materiais de limpeza. E eles podem estar até nos tecidos sintéticos. Então, muitas vezes, a gente está usando um produto, um cosmético, e, na verdade, a gente está trazendo para o nosso corpo aquela toxina. É incrível. Quando eu comecei a preparar o material, eu comecei a prestar mais atenção e eu fiz uma lista. Eu comecei assim com um pedaço, né? Aqui eu vou escrever algumas coisas que eu sei que tem metais pesados. Eu acabei com uma folha enorme, eu vou mostrar para vocês. Só de coisas assim do nosso dia a dia mesmo que tem esses metais pesados. Então, o nosso organismo, a gente está o tempo inteiro constantemente exposto a esses metais, né? Esses metais tóxicos. E o nosso corpo, ele está preparado, sim, para lidar com isso, para lidar com esses metais pesados. E ele consegue desenvolver funções no nosso organismo, como é o caso do fígado, né, que vai filtrar, vai fazer uma desintoxicação e vai ajudar, vai contribuir para a eliminação natural desses metais pesados, através do suor, através da urina e das fezes. Por isso que é tão importante a gente estar sempre bem hidratado, a gente beber água. No final eu vou falar mais assim um pouquinho de estilo de vida, né? Como é importante isso na nossa saúde em geral. Então, mas os metais pesados, os metais tóxicos, eles não se decompõem no nosso organismo e muitas vezes nem na natureza, né? E eles contribuem para o aumento da carga tóxica no nosso organismo. Aí é que começam os problemas, porque eles possuem propriedades bioacumulativas. Eles vão se acumulando no nosso organismo. Uma coisa bem interessante que eu aprendi o nosso organismo, ele só elimina o que ele reconhece. Então, quando tem alguma toxina, algum produto sintético, um produto químico, o que é um produto sintético? É um produto, vamos dizer, que ele não existe na natureza, que ele foi feito em laboratório, juntaram vários produtos químicos, vamos dizer, e deu naquele produto. E isso pode ser um plástico, pode ser algo que está num alimento, pode ser algo que a gente usa num cosmético, né? Então, se o nosso organismo, ele só elimina o que ele reconhece. E os materiais, os produtos sintéticos, os produtos químicos, eles se tornaram um grande problema, porque essa carga ela vai se acumulando no nosso organismo.
Então, quais são os sintomas? Quais são os sinais desse excesso de toxicidade? Agora vocês vão ver que coisas bem comuns que infelizmente a gente sente, coisas bem do nosso dia a dia e que são sinais desse excesso de toxicidade. E pode ser também excesso de toxinas em geral, não só apenas os metais pesados. E os sintomas, eles podem aparecer lentamente, começando como uma fadiga, uma névoa cerebral, né? O brain fog, aquela dificuldade, assim, esquece as coisas. Ah, eu fui ali na cozinha fazer mesmo o quê? Nossa, hoje eu tinha que comprar, cheguei no mercado, o que que eu vim comprar? E esquece de comprar a coisa principal, o motivo que foi no mercado. Então, isso pode ser um dos sintomas, né? Outros sintomas, dores de cabeça frequentes e inexplicáveis, assim, do nada, tá constantemente, vira e mexe aquela dor de cabeça, dores nas costas, no pescoço, dores nas articulações, artrite, isso pode ser inflamações também, mas dores nas articulações pode ser excesso de metais pesados. Problemas respiratórios crônicos, alergias, asma. Na minha consulta, eu faço dois testes. Eu faço o mineralograma, que é o teste dos minerais e metais tóxicos, que eu vou falar daqui um pouquinho mais quando eu falar dos minerais, dos metais tóxicos. Mas como eu estou falando de alergia, eu lembrei, no teste do sangue vivo, a gente analisa uma gota de sangue, a gente vê toda a saúde nutricional. E é muito comum as pessoas que têm alergias têm excesso de fungos. E quando uma pessoa tem muito metal pesado no organismo, uma forma que o organismo faz para se defender é aumentar os fungos. Então, pessoas que têm um problema puxa outro. Uma pessoa que tem excesso de fungos pode ser devido aos metais pesados, e essa é a causa da alergia. E às vezes a pessoa fica. Bárbara quer falar? Quero, desculpa te interromper, mas o que Não que tem seria problema. excesso de fungos? É tipo alguma doença fúngica com frequência, tipo candidíase, que é mais comum nas mulheres e outras doenças assim? Isso, no nosso organismo, a gente tem bactérias no nosso organismo inteiro. Só que as bactérias, com a nossa alimentação, a gente tem que, com o nosso estilo de vida, manter as bactérias boas em maior quantidade. Se tem um desequilíbrio, as bactérias ruins, elas começam a se multiplicar e começam a formar os fungos. A gente vê assim a colônia mesmo de fungos e pode causar desde fungo na unha, pode causar alergia na pele, pode causar candidíase, que é comum mesmo, mais comum nas mulheres, como você falou. E isso pode ser resultado, sim, de uma simples desbiose, né, do desequilíbrio das bactérias, mas pode ser resultado também de excesso de metais pesados. Então, por isso que a gente tem que ir na causa, né? Eu, como terapeuta holística, como naturopata, eu vou sempre buscar a causa. E tem mais sintomas, gente. Olha, falei da dor de cabeça, né? Dores nas costas, problemas respiratórios, alergia, asma, um odor corporal forte, um CC. Nossa, hoje o desodorante venceu mais cedo. O desodorante, não, nossa, preciso mudar a marca desse desodorante, que já não tá bom. Na verdade, é o nosso organismo eliminando, querendo eliminar as toxinas, né? E muitas vezes o que que a gente faz? A gente compra um desodorante mais forte. E às vezes vai até impedir a transpiração, o que está errado. Então, outro sintoma: boca amarga, mau hálito, língua saburrosa, a língua com aquela camada branca. Isso tudo são sinais de excesso de toxicidade. Alergias alimentares, principalmente quando essa alergia começa depois de uma certa idade.
Geralmente as alergias aparecem, né, quando a gente é criança, mas depois de adulto, de repente, começou a ter uma alergia, ter uma sensibilidade, isso pode ser um sintoma, um sinal de excesso de metal pesado. Má digestão, uma constipação crônica, um inchaço intestinal, gases, isso já é um sinal de uma desbiose intestinal. E unhas e cabelos quebradiços, a gente acha, nossa, devo dar, vou fazer. Aí a gente, unhas e cabelo, meu cabelo está caindo, deve ser a minha tireoide. Sim, pode ser, é verdade, mas nem sempre. Psoríase, que é uma doença já autoimune, acne em adultos, um ganho de peso sem muita explicação, ou uma dificuldade, uma incapacidade de perder peso. Tudo isso, olha quantos sintomas, né? E sintomas bem comuns. Insônia crônica, uma memória fraca, um humor deprimido, a pessoa está mais triste, irritabilidade, sintomas como confusão mental e até doença mental. Hoje já existem vários estudos que comprovam o excesso de metais tóxicos, de metais pesados, com o desenvolvimento de enfermidades neurodegenerativas, o mal Alzheimer, né, mal de Parkinson. Então, hoje eu estou trazendo um pouco de conscientização e não é só para hoje, só para agora, é para a gente pensar, quando a gente pensa no o estilo de vida que a gente quer, para a gente ter saúde, para a gente ter longevidade, para a gente viver os anos, não são os anos dourados já eram o melhor ano, né? Os melhores, como fala, quando a gente tem, quando tem 60, 70, esqueci. Os meus pais aí, liguem o microfone. Ah, melhor idade. Né? Isso, a melhor idade, é verdade. Quando a gente estiver na melhor idade, para a gente estar saudável. E outros, memória fraca, né? O humor, formigamento. Aí agora já vem os mais comuns e os mais fortes. O formigamento nas mãos ou nos pés, reflexos nervosos anormais, a pessoa começa a ter um tique nervoso que não tinha, fadiga crônica, de manhã tem aquele início lento. Nem todo mundo é uma pessoa matinal, mas a pessoa que demora muito para pegar no tranco, assim, tá na marcha lenta, pode ser também. Problemas, vou ter que beber um bolinho d'água. Problemas de digestão, como eu falei, o colesterol elevado, ácido úrico, problemas de tireoide, sensibilidade ambiental e principalmente com odores fortes, como perfume, isso tudo. E esse excesso de toxicidade no nosso organismo, ela também pode se manifestar psicologicamente, com sentimentos como raiva, depressão, ansiedade. Isso tudo pode ser sinais de uma toxicidade profunda, né? Daí já é mais profundo mesmo. E como que eu posso saber se eu tenho excesso de toxina, se eu tenho excesso de metais pesados? Aqui eu faço o teste dos minerais e metais tóxicos, chama mineralograma. Eu escaneio a mão em 3 pontos. É um scanner, eu escaneio em 3 pontos. É um facho de luz, espectrofotometria. E eu tenho em segundos o resultado, eu consigo ver o nível de todos os minerais para saber as deficiências, consigo saber as vitaminas que a pessoa precisa e o mais importante nesse dia de hoje, né? No caso de hoje, eu vou saber o nível dos minerais, dos metais tóxicos. Vou saber se tem excesso de alumínio, de prata, de mercúrio. E muitas vezes as pessoas, o paciente, o cliente, ele fica assim, nossa, fica assustado. Eu não sabia como pode ter tanto metal pesado. E o pior que pode, infelizmente.
E aonde que estão escondidos esses metais pesados? Gente, se vocês estão assistindo e de todos esses sintomas, os sinais que eu falei, você se encaixou em um, dois ou três, calma, porque eu ainda vou falar da alimentação, vou falar de suplementos, vou falar de mudanças do nosso estilo de vida que podem ajudar a combater esse excesso de metais pesados. Então, aguenta firme aí, não fica assustado que eu vou dar dicas de como que a gente vai melhorar a nossa saúde, né? E aonde que estão escondidos esses metais pesados? A gente vai descobrir juntos que eles estão em todos os lugares. Olha, a prata, ela está presente nas joias e semijoias, e a gente bem gosta, né? Hoje eu coloquei um que é artesanal, mas a gente bem gosta de uma bijuteria, de um ornamento, né? E a prata, ela também está presente no medicamentos do dia a dia, como spray nasal, colírio e até um desinfetante de pele. Às vezes a pessoa se machucou, teve um corte, aí usa aquele produto para limpar o corte, ali tem alumínio, tem prata. E o alumínio, ele está na água da torneira, por isso que a gente tem que evitar de beber água de torneira, tem que beber água do filtro, pelo menos, né? Ele está nas panelas, nos utensílios domésticos, ele está nas embalagens de alimentos. Eu digo que hoje as embalagens ou é plástico ou é alumínio. Não tem muito como a gente fugir. Ou isopor. Meu Deus, eu nem sei o que que é pior. E o alumínio, ele tá no papel alumínio, tá nas bandejas de alumínio. Às vezes vai fazer um assado, aí para não ter aquele trabalho de limpar, tem gente já se declarando aqui, já se entregou para não ter que lavar, né? Porque é difícil, é ruim, né? Lavar a assadeira. Então, forra bem a assadeira, e forra por cima, e forra por baixo, e alumínio para tudo que é lado. Olha, uma das melhores coisas que eu fiz, assim, uma das coisas que eu mais gosto de utensílios domésticos, eu comprei um Pirex bem grande, que é do tamanho de uma assadeira, e ali, toda vez que eu vou fazer um assado, eu faço nesse Pirex. E, nossa, é excelente. Eu digo que foi uma das melhores coisas, assim. É esse Pirex e a Juicer, a minha centrífuga. São as duas coisas prediletas que eu tenho na cozinha. E vamos lá, gente. O papel alumínio, então, a bandeja de alumínio, bebidas em lata, né? E comidas enlatadas. Vamos evitar tudo que for enlatado. Viviane, mas eu não posso ir no mercado sempre, coisa e tal. Então, compre o congelado, né? Os legumes, as verduras, o congelado é melhor do que o enlatado. E o alumínio, ele é também usado como conservante de medicamentos em produtos cosméticos, como shampoo, desodorante, pasta de dente, os três básicos, vamos dizer, o que todo, né? Esses aí todo mundo usa. E sabonete. Sabonete, desodorante, shampoo e pasta de dente. Ele está em todos, em todos. E o mercúrio ele está no solo, está na água, então e está nos alimentos. E ele está também nos pesticidas. Está na água, está no mar, está no peixe, está no marisco, está no plástico, está nas tintas, nas luzes de neon, está nas luzes LED, essas luzes econômicas, né? As lâmpadas econômicas, tá também. E o mercúrio, ele está nas obturações dentárias, nas amálgamas. E hoje tem muita gente trocando, né? Porque as amálgamas são aquelas escuras. Então, tem muita gente que está fazendo tratamento, coisa e tal, e eu vou trocar. Evite trocar todas ao mesmo tempo, né? Num curto período de tempo. E também faça com um dentista assim especializado. Por quê?
a amálgama, no dia a dia, ela vai ficar, vamos dizer, soltando mercúrio no nosso organismo. Se a pessoa tem um dente de ouro, esse esse soltar de mercúrio aumenta. No Brasil eu não sei como é isso, mas aqui bastante pessoas usam dente de ouro, é engraçado. E isso faz aumentar o mercúrio. E então evitar trocar todas as amálgamas, né? Fazer só quando necessário. E ele é usado também, o mercúrio, no, como conservante de medicamentos e vacinas, várias vacinas, não só essas últimas agora, não, gente. As até que a gente tomou quando era criança. E o chumbo, já vou acabar a lista que é para não assustar. O chumbo, ele está nos produtos de maquiagem, tá em vários produtos de construção, né, coisa e tal, mas está nos produtos de maquiagem, principalmente no batom. E olha que loucura, porque o batom vem para os lábios e a gente toda hora lambe, né? Tipo, faz assim para lubrificar, e então a gente está absorvendo aquele chumbo. E sabe aonde tem muitos metais pesados também, que infelizmente é uma coisa que eu uso muito, que é tipo a manteiga de cacau, só que não é a manteiga de cacau, a ruim, né? É aquela outra que é mais fake, que é o brilhozinho. Aquele não é legal. E o cádmio, que é o último assim que eu vou falar, que eu peguei só os mais populares. O cádmio é bem popular também, e ele está relacionado à exposição ao cigarro e mesmo o fumante passivo, tá, gente? Não é só quem fuma mesmo, o fumante passivo também. E o cádmio, ele está na poluição causada pelos carros e uso de equipamentos eletrônicos com bateria de cádmio e níquel. Então, às vezes, a gente está o dia inteiro com o nosso celular, mas a gente está, ai, cádmio, cádmio, cádmio. A gente está com o laptop no colo, está com o iPad. Ah, acabei de lembrar de uma pessoa que gosta de jogar no iPad, coisa e tal. E tá ali com bateria níquel e cádmio, né? E eu preparei uma lista para eu compartilhar com vocês de aonde é que tá. Agora que vai ficar muito legal. Se vocês quiserem, depois vocês podem até comentar aqui nos comentários, escrever, né? Desses assim, se algo surpreendeu vocês, desses os mais comuns. E quando é legal, eu já vou falar, quando a gente pensa em metais pesados, metais tóxicos, a gente tem que. Eu até escrevi, olha, quando se pensa o quanto os metais tóxicos alteram a nossa saúde, é importante achar um equilíbrio entre praticidade, a gente vai ver agora nos produtos de limpeza. Então, a gente tem que achar um equilíbrio entre praticidade, prevenção de enfermidades e vaidade, porque cada vez a gente está usando mais produtos cosméticos e já tem uma pessoa aqui perguntando, dona Emma, a Mami, perguntando como que a gente vai evitar. A gente vai evitar procurando os mais saudáveis. Vou falar sobre isso daqui um pouquinho. Aguenta aí, Mami. Que a gente vai evitar. A gente vai procurar um batom, tem até um aplicativo. A gente vai procurar um batom que tenha menos metais pesados, um hidratante que tenha menos metais pesados, porque a gente não quer ficar, a gente quer estar bonita, né? A gente gosta de um batom, de estar maquiada, então isso é importante. E outra coisa que é importante, pode falar, Bárbara. Não, só para complementar que, coincidentemente, eu não imaginava que os metais pesados, óbvio, a gente sabe, né? Desodorante, spray, tem muito alumínio, então troca, então algumas coisas a gente sabe mais. Mas eu nunca tinha parado para pensar que, como você disse, quase todas as maquiagens têm metais pesados. E aí, coincidentemente ou não,
eu era revendedora, sou, né? Porque voltei agora, a revender uns produtos de biocosméticos, que são cosméticos naturais, que não tem esses ingredientes, esses metais pesados. Ingredientes. E aí a Hilda que tá aqui fez compra, a Lívia, então tá todo mundo de alguma forma já em sintonia com o que você está falando e buscando fazer essas substituições, que às vezes, como você falou, não dá para tem que buscar um equilíbrio, então começa devagarzinho e fazendo pequenas substituições, né? E tem cada vez E mais opções hoje em dia de produtos naturais, né? tem, é verdade, tem, e eu fico feliz, Bárbara, de você estar falando isso, e daí, daí da Lívia, né, como você falou, já estarem usando produtos que são naturais. Esse é o segredo, é a gente buscar os produtos mais naturais, sim, com certeza. Sim. E quando a gente pensa em metais tóxicos, ó, percebi, a Lívia está falando, percebi há 2 semanas que além dos esmaltes, a maquiagem também tem causado alergias. É verdade. E sabe que no começo do mês, bom, não gosto de começar a bater papo. No começo do mês, eu fiz pé e mão. E, ó, a Fê também, vários ingredientes naturais, tá certo. Eu fiz no começo do mês pé e mão, e usei isso que foi assim, um esmalte, não foi aquela unha que dura 2 semanas, né? Com gel. Não, não foi essa, foi um esmalte comum. Eu fiz o dia 1º, dia 2. Eu me lembro bem porque eu tive um evento dia 2. Mal passou uma semana, eu já tirei o esmalte. Só que até hoje a minha unha tá manchada. E olha que eu uso uma acetona bem forte, né? Não é a acetona que é ruim, não. Infelizmente, é o esmalte que era muito forte e ficou assim um pouco manchado. Então, gente, é importante a gente falar que diferentes países têm diferente regulamentação sobre os metais pesados. E também vai depender da quantidade que a gente usa, vai depender do uso contínuo, né? Então, se a gente não usa todos os dias, não é menos mal, né? Não tem tanto problema, vamos dizer assim, não tem problema. Para mim, o que mais eu tenho o pé atrás de produtos de. Eu vou falar, tá meio que misturado. Eu tentei fazer a lista em ordem, mas à medida que eu fui lembrando, fui escrevendo. Para mim, o que eu tenho mais o pé atrás é o detergente de louça da máquina de lavar. Porque aqui, se você vê assim a propaganda, eles colocam aquele Pirex que fez a lasanha, que secou, né? Não lavou na hora, e daí uma lavada, o Pirex está limpinho. Gente, tem que ter um produto muito forte para fazer isso, porque na máquina de lavar louça, na lava-louça, só tem água, não tem uma mão lá dentro que está esfregando. Então, ali tem metais pesados, infelizmente. Amaciante de roupa. O amaciante de roupa tem uns que tem metais pesados e outros não. E aqui nessa lista vai ser mais do que, eu vou falar mais do que metais pesados. Vou falar também, vai entrar coisa de corante, conservante, de ter aditivos químicos para conservar, né, os conservantes. Tudo isso vai entrar agora. Então, amaciante de roupa, no mercado eu vi um que era ruim, mas o que eu uso aqui em casa é bom. Pelo menos uma coisa. Cosméticos, como eu falei, o shampoo. Gente, tinta de cabelo, procure a mais natural possível, tá? Assim, ó, quanto mais tempo o teu cabelo ficar pintado, mais forte aquela tinta vai ser, né? Isso é uma coisa para a gente levar em consideração. Demaquilante, os lencinhos umedecidos, os wipes para tirar a maquiagem, eu uso da Nitrogena, que é uma marca assim que é menos pior, vamos dizer, mais saudável. E entre os produtos ali, tinha produtos que pode causar alergia na pele e uso contínuo pode causar enfermidades degenerativas. Eu falei, gente, então aqui tá os metais pesados, tá os conservantes, né?
sabonetes, sabonete líquido para as mãos, uma loja aqui que eu amo, que tem um sabonete líquido, tá cheio de metais pesados, hidratante para o corpo, protetor solar, que as esteticistas não nos escutem, nem os dermatologistas, mas eu até escutei uma coisa bem interessante. O que causa câncer de pele não é o sol, é o protetor solar. E dependendo do protetor solar, pode ser mesmo, tá? Dependendo do protetor solar, gente. Muito cuidado, né? Atenção no que eu tô falando. Um creme esfoliante, álcool gel. Eu sempre gostei de um álcool gel. E há uns 2 anos atrás, 3 anos, que foi aquela época que a gente estava usando muito álcool gel mesmo, eu vi o meu sangue e os meus metais pesados aumentaram nessa época. E eu gostava do álcool gel. Nossa, maquiagem, o BB cream, que é o que a gente passa, né? Que é um hidratante com cor. A gente acha, é melhor do que passar base. Realmente é melhor, mas não é 100%. Tem que achar um que seja mais, que tenha menos químicos. O pó facial, a sombra. Eu comprei uma sombra maravilhosa, mas eu percebi que ela me dava alergia. Daí eu fui escanear e percebi. O enxaguante bucal, Listerine, tem metais. E muitos medicamentos do dia a dia, como eu falei, o colírio, o spray nasal, falei do mercúrio, né? E algo, o perfume. Todo mundo gosta de perfume. E eu já vi médicos endocrinologistas falando para pessoas, dando assim uma dica, pessoas que já têm problemas de tireoide, mas eu até diria que isso é uma dica para todo mundo, para prevenir. Evitar de esprear o perfume bem aqui, aonde a gente espreia. Porque a nossa pele, ela absorve. Então, a gente vai estar absorvendo. E a gente coloca no pulso, às vezes coloca aqui no braço, são o nosso sistema linfático. Então, evitar isso, né? E tem os alimentos. Eu fiz uma pequena lista dos alimentos. Gente, até eu já estou assustada. Alumínio no o café tem metais pesados, infelizmente, por causa do solo, né, coisa e tal. E aí a gente toma o café em cápsulas. Ai, que é tão chique ter aquela cafeteira maravilhosa, é tão prático. A cápsula é feita de quê? De alumínio. Então, vamos evitar. Chocolate, já tem pesquisas mesmo, já tem estudos. Nesse momento eu já estou vendo a tristeza no olhar das pessoas. É, metais pesados no chocolate, por causa da terra, né, do cacau, coisa e tal, já está na matéria-prima. Chiclete, eu escaneei chiclete, eu fiquei assustada. Eu estou falando eu escaneei porque aqui a gente usa um aplicativo, eu até passei para a Bárbara, chama Iuca. A gente baixa no celular e a gente escaneia o código de barra do alimento, do produto químico, dos cosméticos, e ali ele fala tudo que tem. É muito legal. Ele fala se é saudável, se não é, mas se tem excesso de conservantes, de adoçantes, de corantes, fala tudo. Isso, a Bárbara vai passar no grupo para vocês. Então, chiclete, o vinho para cozinhar, a mistura de bolo, eu fiquei surpresa, porque eu compro aqui uma mistura de bolo com farinha, de